Boa noite, tudo bom? Estamos aqui em mais uma live da Vatec com a doutora Karina e doutora Luiz Lança. Nós vamos comentar um pouco sobre radiologia, né, imaginologia, um pouco da história, um pouco de curiosidade, um pouco da aplicação no dia a dia e um pouco sobre casos, né, que a gente pode comentar de dificuldades que as pessoas podem vir a ter no entendimento de imagem. Então, eu espero que seja uma live muito proveitosa para todos, né? Agradeço a participação de todos os nossos participantes e vamos lá. Karina e doutora Luiz Lance, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Felicidade muito grande de estar aqui. Sim, nós também. Prazer. E vamos lá. Vocês querem já começar? Doutora Karina, quer começar? Podemos. Então, vamos lá. Eu preparei um material para ir norteando essa nossa apresentação hoje, né? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a radiologia odontológica, então, como ela surgiu e o que nós temos hoje, né? A ideia de montar essa live foi realmente em cima de algumas dúvidas que eu recebo sempre quando faço a parte de treinamento, né? Para quem não me conhece, eu sou consultora da Vatec e hoje eu faço toda a parte de treinamentos dos clientes que compram os equipamentos Vatec. E muitas dúvidas, apesar de hoje nós já estarmos falando em fluxo digital, em softwares e ferramentas diferenciadas, muitas dúvidas ainda pairam sobre aqueles conceitos mais básicos da radiologia. Tá? Então, a ideia de montar essa live foi realmente voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho nos conceitos, né? E quem realmente ainda não está nesse momento digital, nesse fluxo digital, realmente tentar se animar para transformar a sua vida digital, né? Então, me apresentando aqui, eu sou especialista em radiologia e imaginologia pela USP e também fiz o meu doutorado em diagnóstico bucal também na USP, né? E vou participar hoje da live junto com a doutora Luíse Lança. Você quer falar, Luíse? Então, gente, já falei que é uma felicidade muito grande estar aqui com a Vatec, uma empresa tão grande no nosso mercado, tão importante também, né? Acho que todo mundo conhece os equipamentos Vatec. A Vatec tem uma fama aí de ter radiografias muito boas, de qualidade. Todo mundo que tem radiologia e que é radiologista conhece a empresa. Então, a gente já teve o primeiro contato aí no CIOSP, né, que eu e a doutora Maria Beatriz palestramos para a Vatec. Então, é uma felicidade muito grande estar com vocês, principalmente porque eu, enquanto radiologista, hoje em dia, minha área de atuação maior é no treinamento e consultoria de pessoas e equipes e clínicas, né? Então, os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje são assuntos que eu costumo abordar no dia a dia do meu trabalho, junto aos meus clientes. Então, além de tudo, é uma felicidade grande para mim também estar falando sobre esse assunto aqui com vocês. E, bom, eu acho que a gente pode também falar que é muito importante, né, que o pessoal que está aqui participando, todo mundo, tem bastante gente, estou vendo aqui, que bom. E que vocês perguntem, né, Karina? Façam perguntas, as dúvidas que vocês tiverem já vai colocando no chat para poder a gente ir acompanhando aí, né, salvando. Se a gente não responder na hora, a gente responde no final. Mas porque eu acho que o intuito da live é esse, né? A gente responder as principais questões que cada um tem frente à radiologia odontológica. Sim, com certeza, né, doutora? Você comentou uma coisa interessante, que a live, ela não tem um formato muito de aula, né, de a gente querer passar um conteúdo, mas eu acho que ela é muito proveitosa quando a gente consegue compartilhar algo e até fazer um bate-bola, né, por isso que a gente coloca 2, 3 pessoas para fazer essa troca de informações, que quanto mais um conseguir agregar ao outro, né, enriquece. Então, para todos que estiverem aí também, vocês podem enriquecer a live, né, com perguntas e com certeza vão surgir dúvidas,
porque a gente vai falar muito sobre questões do nosso dia a dia, né, de imaginologia, que pode vir a ter muitas dúvidas. Então, mandem as perguntas também, enriqueçam nossa live, e as duas doutoras também, né? Eu acho que fica aberto para as duas conseguirem complementar a ideia uma da outra, tá? Com certeza, sem dúvidas. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, dando início aqui, voltando um pouquinho no tempo, né? Onde tudo começou, né? Então, não tenho como começar essa live, se a gente for montar aqui uma linha do tempo, eu não tenho como não falar da descoberta dos raios-x, né? Então, os raios-x foram descobertos por Röntgen em 1895, bem no finalzinho do ano. Ele estava fazendo uma pesquisa em seu laboratório e, de repente, conseguiu ver um feixe fluorescente que conseguia ter mais ou menos, conseguia ser visto mais ou menos 2 metros de distância. Ele estava pesquisando outra coisa e acabou observando esse feixe de fluorescente. E ele, então, achou que era um raio, né? E por não saber que raio era, ele simplesmente, por questão de facilidade, colocou X. Então, hoje nós vamos falar, né? Hoje nós trabalhamos com os raios-x que ele descobriu lá em 1895. Então, todos nós agradecemos, né? Porque todos nós trabalhamos, temos nossos empregos graças a ele. Os raios-x não foram usados só no diagnóstico, né? Muito no começo, todo mundo, até fotografias, existia até aquela coisa do namorado fazer o raio-x para a namorada e dar de presente, né? E aplicaram também em outras áreas que a gente usa até hoje, como na indústria, por exemplo, né? Na odontologia, ele começou pouco tempo depois, né? Dr. Otto Walkhoff, em 1896, então, como eu falei, a descoberta foi no finalzinho de 95, né? Então, foi cerca de 15 dias depois que o Dr. Otto Walkhoff fez a primeira radiografia intraoral, que é essa radiografia que está aqui na imagem, tá? Ele posicionou um filme fotográfico dentro da boca, o que ele relatou, né? Tem relatos dele dizendo que foi muito difícil, porque adaptar o filme dentro da boca, né? E depois ficar 25 minutos parado. Exatamente isso. O tempo de exposição usado para fazer essa primeira imagem intraoral foi de 25 minutos. Né? E a partir daí, a aplicação dos raios-x na odontologia só cresceu, né? Então, nós temos aqui o mártir da radiologia odontológica, que é o Dr. Edmund Kels. Ele realmente que verificou a importância da radiografia no diagnóstico odontológico, ele que colocou a radiografia como um exame complementar, e ele já em 1899, ele já preconizava algumas técnicas e algumas posicionamento do filme, né? Aí falando do posicionamento intraoral, ele já preconizava algumas técnicas dizendo que ele sabia que tinha que ter um padrão, uma padronização, né? Então, ele foi o grande percussor aí da radiologia odontológica. O primeiro equipamento, entretanto, né, voltado especificamente para a odontologia, só surgiu em 1923. E é esse que está aqui nessa imagem, né? Vejam que tem bem o design da época, né? Me faz lembrar aqueles cubos antigos, né? Eu tenho um em casa, por exemplo. Quando eu olhei para o cubo e falei, nossa, realmente, você vê que o design vai seguindo, vai evoluindo também. Não é só o equipamento, não é só a tecnologia, mas todo o design do equipamento também evolui, né? E o primeiro saiu em 1923 e é da GE, tá? A partir daí, então, começaram as pesquisas também para fazer uma imagem extraoral, né? Então, o precursor aí da nossa radiografia panorâmica, tão utilizada até hoje, né? E mesmo com o advento da tomografia Conibim, a panorâmica até hoje tem seu espaço
na radiologia e na odontologia de forma geral, né? Então, essa aí é o primeiro equipamento experimental idealizado pelo Dr. Pateiro em 1957. E nesse modelo experimental, vocês podem reparar aqui na imagem, a paciente fica sentada e aqui nós temos o movimento do paciente e não de fonte de radiação e do receptor da imagem, né? Então, esse primeiro equipamento, ele idealizou o paciente movendo. Então, na verdade, essa cadeira gira, né? Bem diferente dos modelos que nós temos hoje. Logo, ele percebeu que esse modelo não dava certo, esse movimento do paciente não dava certo, então que ele precisaria mover a fonte e o receptor de imagem. Então, logo depois desse modelo experimental, ele já lançou um equipamento com o paciente parado e movimento simultâneo de fonte e receptor de imagem, tá? O primeiro sensor intraoral foi o da Trofi, chamado RVG, é esse modelinho aqui, né? Que foi concebido no final dos anos 80, em 1987. Falar um pouquinho dos sensores, né? Eu falei aqui do sensor intraoral, o precursor dele é o filme convencional, né? Os sensores nós herdamos aí da parte das câmeras fotográficas, as primeiras aplicações deles foram em câmeras fotográficas, né? E eles começaram a surgir nos anos 70, mais ou menos, tá? Começando com o CCD e depois migrando pro sensor CMOS, né? Que é o que nós trabalhamos hoje. E esse aí, Trofi, então, era um sensor CCD com um pixel gigante de resolução, né? E então os pares de linhas ficavam, eram poucos, né? Então a resolução do sensor era bem baixa, né? Então depois a gente vai comentar essa parte de pixel e resolução. Em 1996, né? Praticamente 10 anos depois, surge o primeiro cone beam desenvolvido para odontologia. Ele foi desenvolvido na Itália, em Verona, em 1996. E, na verdade, né, tem gente até hoje que acha que o cone beam foi desenvolvido especificamente para odontologia. E não é. Né? A verdade é, ele já existia na medicina e se adequou um equipamento cone beam para a odontologia. Né? Vejam que até o primeiro modelo do equipamento é muito semelhante ao equipamento médico, né? Que nós encontramos aí em hospitais, o tomógrafo Fanbeam. O paciente quando fazia o exame deitado. Né? E o primeiro 3 em 1 do mundo é da Vatec. Por que eu posso falar em 3 em 1? Esse equipamento de 1996 até então, ele era um equipamento dedicado. O que significa um equipamento dedicado? Significa que ele só fazia tomografia, né? E só em 2005, com a tecnologia desenvolvida pela Vatec, surgiu um equipamento em que o paciente fazia a tomografia em pé e era um equipamento que fazia também a imagem cefalométrica e a radiografia panorâmica. Então tá aí o pioneirismo da Vatec já na linha do tempo da radiologia, né? Vou fazer só um comentário aqui, Karina. Pode falar. Eu gosto muito quando você fala dessa parte, porque, querendo ou não, a gente tem orgulho, né, de trabalhar numa empresa. Com certeza. E ela é pioneira nesse segmento de radiologia. Ela lançou o primeiro 3 em 1 no mercado, né? Então, quando você volta na história e fala de 2005, eu já lembro do Picasso Trio e realmente é o primeiro 3 em 1 no mundo, foi a Vatec. A Vatec é... não querendo puxar, mas já puxando a sardinha para o nosso lado, né? Pioneira em muitos aspectos da tecnologia. Pode seguir, foi só um comentário meu. Não, foi um comentário perfeito. E realmente aqui é puxar a sardinha, lógico, mas é real, né? Você vê, o primeiro tomógrafo cone beam não foi Vatec, né? Eu botei todos os outros equipamentos aqui, né? Mas o primeiro equipamento 3 em 1 do mundo realmente foi um Vatec. Né? Lógico, hoje a tecnologia é outra, os sensores melhoraram muito,
até o design, você vê o design como era o design do Picasso Trio, né? E o design que nós temos hoje nos equipamentos da Vatec são completamente diferentes, né? Mas realmente é muito gratificante saber que a gente trabalha numa empresa que sempre buscou essa tecnologia de ponta, né? Bom, mas aí eu falei que eu ia falar dos conceitos, né? E um conceito muito citado quando eu faço os treinamentos, ou quando eu recebo imagem dos clientes com dúvidas, quanto à calibração de KVP e MA, né? Então, eu coloquei aqui, mesmo com essa linha do tempo, até hoje, nós temos os nossos equipamentos conseguindo raio-x, né, obtendo esse raio-x a partir do princípio termoiônico. E esse princípio todo acontece dentro dessa ampola. Para quem nunca tinha visto, essa é uma ampola de raio-x, tá? Então, aqui nós temos esta parte que nós chamamos de cátodo e esta parte que nós chamamos de ânodo. Ok? Eu já ouvi também cátodo e anodo. Fica a critério de vocês, significa a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui essa parte do cátodo da ampola, que ela é conectada a um gerador de baixa tensão, pelo qual passa uma corrente elétrica, né? E aí a gente fala, então, em miliamperes por segundo, tá? Essa corrente vai fazer o quê? Ela vai aquecer um filamento que tem aqui nesta pontinha, nesta calota, um filamento de tungstênio e vai gerar o que nós chamamos de nuvem de elétrons, tá? Então, quanto mais elétrons, mais raio-x eu vou formar. Então, quanto mais quente, maior a nuvem, certo? Então, tá aí a correlação do MA. Esses elétrons, quando são formados, é uma nuvem, mas eu pus aqui só um para conseguir exemplificar. Quando eles são formados, eles precisam originar raio-x. Como é que a gente origina o raio-x? Pela diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo. Essa diferença de potencial é dado pelo KVP, né? Que é um gerador de alta potência que vai gerar essa diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo. Com essa diferença de potencial, esses elétrons são atraídos pelo ânodo e quanto maior essa diferença de potencial, mais acelerados eles são. Quanto mais acelerado esse elétron, então ele vai se chocar ali no ponto focal, e olha só que interessante, né? A gente começa falando dos equipamentos e falando assim, o que é o ponto focal? Ah, meu ponto focal é meio. Meio o quê? O que é esse ponto focal, né? O ponto focal é onde esse elétron bate, é onde esse elétron se choca ali no ânodo, né? E a partir dali, a gente tem a formação de raio-x. Nós sabemos que os raios-x são divergentes. Então, quanto menor esse ponto focal, mais centralizado fica o feixe de raio-x, né? Auxiliando assim na resolução da imagem final. Ele dá menos penumbra na imagem, então a gente consegue ver a imagem com mais nitidez e com mais detalhe, né? Então, por isso que é tão importante quando a gente fala, mas qual é o ponto focal deste equipamento? Tá? Então, tá aí a importância do ponto focal, né? Os elétrons acelerados para o ânodo vão formar, então, 90% de calor, pasmem, por isso que é um princípio termo-iônico, né? Ele gera 90% de calor e 10% de radiação, tá? Quanto mais acelerado esse elétron, mais penetrante vai ser o meu raio-x. Tá? Então, mais forte, vamos dizer assim, vai ser meu raio-x. Porque vamos pensar, a ampola está de um lado, no centro eu vou ter o meu paciente, e do outro lado, no lado oposto, eu vou ter o quê? O receptor. Então, eu preciso ter um raio-x penetrante o suficiente, na quantidade certa e penetrante o suficiente para atravessar todo o tecido do paciente e chegar no meu receptor de imagem, certo? Então, por isso que a gente trabalha muito com o conceito de ajusta o MA, ajusta o KVP,
né? Porque às vezes o cliente fala assim, ah, mas olha aqui, eu faço esse equipamento e não dá. Porque tem paciente que a imagem fica clara e tem equipamento que a imagem fica escura. O que está acontecendo, né? A gente está usando sempre o mesmo padrão de MA e de KVP para pacientes com estruturas diferentes, né? Então, imagina, o paciente mais gordinho, uma estrutura maior, vai atenuar mais esse raio-x que um paciente mais magrinho, com uma estrutura menor. Por isso que nós temos a condição de alterar esse MA e esse KVP, certo? Então, aqui, né, mostrando então a influência do MA. O MA vai definir a quantidade de raio-x formado. Então, quanto mais nuvem de elétrons eu tenho, mais elétrons vão se chocar no ânodo, mais raio-x eu formo, tá? Se eu diminuir muito o meu MA, o que é que acontece? Eu formo pouco raio-x. Se eu formar pouco raio-x, eu vou comprometer a minha imagem final. Essa imagem final vai ter o que a gente chama de ruído de imagem, né? Vai estar aquele chuviscado, né? Então, parece que formou pouco raio-x para atenuar aquele paciente e chegar lá no meu receptor com qualidade, né? Além disso, nós temos lá, então, o KVP, né? Que vai definir a qualidade desse raio-x. Então, não adianta eu formar muito raio-x de baixa qualidade, porque os de baixa qualidade mais atrapalham na formação da imagem do que ajudam, tá? E não adianta eu formar pouco raio-x de muita qualidade. O que eu tô falando aqui, né? No KVP, na qualidade da imagem. Quanto maior o KVP, mais penetrante vai ser esse raio-x. Então, se eu colocar um KVP muito baixo, eu vou ter mais tons de cinza na imagem. Se eu colocar um KVP muito alto em relação à estrutura daquele paciente, né? Eu vou ter um contraste mais alto. Então, vai parecer aquela imagem branca e preta, né? Então, isso tudo para entender um pouquinho que por que existe essa alteração do MA e do KVP nos equipamentos e por que a gente consegue controlar isso. Justamente porque os pacientes têm estruturas diferentes. Então, a gente tem que adequar para cada paciente, para cada estrutura, né? A gente tem que adequar a quantidade de raio-x e a qualidade do raio-x formado. Então, a gente tem que calibrar, balancear o valor de MA e o valor do KVP, né? Aí, vocês podem perguntar, mas essa ampola também funciona no raio-x intraoral, né? Naqueles equipamentos para raio-x intraoral? Sim, é a mesma ampola. A maioria dos equipamentos, até um tempo atrás, não permitia esse ajuste de MA e de KVP. Então, como é que a gente fazia, né, para ajustar? Se eu queria uma imagem mais escura ou uma imagem mais clara, né, uma imagem com mais contraste ou menos contraste. Como é que eu fazia esse ajuste? Lembra-se que eu estou tratando ali de miliamperes por segundo. Então, ali tenho também o tempo de exposição, né? Envolve também o tempo que esse equipamento vai emitir esse raio-x, tá? Então, nos equipamentos que até um tempo atrás a gente não conseguia fazer essa calibração, o que a gente fala para o paciente? Ah, ficou muito clara essa periapical ou essa interproximal. Faz de novo. Ah, e aí, mas não ficou claro, o que eu ajusto? Ajusto o tempo de exposição. Aumenta o tempo de exposição, né? Por isso que quando a gente trabalha com MA fixo e KVP fixo, a gente altera o tempo. Ok? Uma coisa muito importante, né, que a gente precisa ressaltar sobre essa questão do MA e do KVP são os protocolos de aquisição, né, que são tão importantes dentro de uma clínica de radiologia, porque o protocolo de aquisição ele faz com que você precise repetir menos as suas imagens. Então, a doutora Karina falou aí brilhantemente sobre um paciente, né, que é menor, um paciente mais magro ou menor de tamanho, e um paciente mais robusto. Existe diferença entre esses dois pacientes, embora às vezes eles tenham a mesma idade, né, sejam do mesmo sexo. Então, o que a gente vai diferenciar é justamente hoje a gente tem a possibilidade de modificar o MA, o KVP, né, para a gente poder trabalhar melhor com esse paciente.
Então, o que é muito importante para uma clínica de radiologia é ter os protocolos prontos, porque cada equipamento, cada sensor e cada clínica tem uma quantidade de MA e KVP para trabalhar diferentes. Então, às vezes, eu tenho um equipamento Vatec na minha clínica, a doutora Karina tem um equipamento Vatec na clínica dela. Quando a gente vai comparar, você usa quanto de exposição aí no seu paciente, qual é a MA KVP, a gente vai ter valores diferentes para os pacientes, porque existe também a alteração da corrente elétrica, que também pode influenciar na hora de fazer a aquisição da imagem desse paciente. Então, é realmente uma questão de, chegou o meu equipamento, agora eu vou fazer os testes para que eu possa entender com quanto eu vou trabalhar. Então, se eu tenho um paciente criança, qual é o valor que eu vou trabalhar nesse raio-x dele? Se eu tenho um paciente mulher, meia-idade, né, o tamanho ali do paciente específico, eu vou trabalhar com quanto? Um paciente maior, aquele que é maior do maior, né, aquele paciente que é bem grandão, você vê que a feição dele é maior, você vê que realmente até o tecido ósseo dele, ele vai ter, né, mais estruturas aí para esse raio-x conseguir atravessar. Então, é muito importante que a gente faça protocolos de imagem e diferencie a quantidade que a gente vai trabalhar em cada paciente, porque a doutora Karina vai concordar comigo que muitas vezes nas clínicas o pessoal faz principalmente no extraoral, que a gente tem aqueles bonequinhos, né, ilustrando os pacientes, pequenininho, maiorzinho, um que é um tamanho de mulher, mais ou menos, outro que é o tamanho de homem, e o pessoal utiliza o mesmo, sempre deixa ali num tamanho médio e faz todas as imagens ali. Então, o que vai acontecer é que o paciente a imagem, o raio-x, vai apresentar alteração. Num paciente menor, né, se você, dependendo de como for, a imagem vai ficar mais escura. Num paciente maior, a imagem vai ficar mais clara, porque não conseguiu ter, né, essa potência aí de penetração para chegar do outro lado do sensor. Então, eu acho que os protocolos de imagem são realmente muito importantes. É isso, né? Aí, eu concordo, e é a minha experiência também, Luiz, realmente é a minha experiência quando eu faço um treinamento e depois eu recebo isso realmente, né, o que, uma hora sai claro, outra hora sai escuro, e eu não estou conseguindo manter o padrão de qualidade que eu gostaria da clínica, né, justamente por quê? Porque provavelmente não está ajustando o protocolo de aquisição. É isso justamente mesmo. Bom, gente, antes, então, como eu falei para vocês, nós trabalhávamos lá com o nosso filme periapical, né, convencional, feito lá dos grânulos halogenados de prata, né, e o nosso filme extraoral dentro do porta-chassi com a placa intensificadora, né, com o ecrã. E tudo isso precisava de um processamento químico, né? Então passava lá pelo revelador, pelo banho intermediário e pelo fixador. E só depois a gente ia conseguir ver a imagem, certo? Então, isso tudo a gente levava um tempo para fazer, e aí muitas vezes chegava, olhava e falava assim, precisa repetir. Né? Porque você só ia ter ideia depois do banho final, né? Do fixador. Hoje, como é que nós estamos fazendo isso? Hoje nós estamos trabalhando com sensores, os receptores, que eu mostrei para vocês lá, que o primeiro equipamento intraoral, por exemplo, surgiu lá no final dos anos 80, com um CCD. E falei para vocês, né, que nós vamos trabalhar nos receptores, enquanto a gente trabalhava aqui com os grânulos de prata, por exemplo, nos filmes intraorais, nós aqui nos receptores vamos trabalhar com o tamanho do pixel, né? Então, quanto nós todos, o conceito do pixel, né? O pixel é a menor parte da imagem, né? Então, nós temos aí que quanto menor o pixel, melhor a resolução, né? E o pixel desse sensor, no começo, lá quando era ainda um CCD, ele era muito grande, os primeiros que surgiram no mercado, né?
Hoje nós já estamos trabalhando com um pixel pequenininho para aumentar, inclusive, a resolução dessa imagem. E, de preferência, com sensores CMOS. Né? Nós temos aí o sensor CMOS, que ele é a última tecnologia em questão de receptor de imagem, né? Porque ele demanda menos consumo de energia, né? Então, você não precisa ficar esperando lá o sensor resfriar, por exemplo, para refazer uma imagem, ou para posicionar o próximo paciente, né? Ele faz uma leitura mais rápida, né, da imagem e transformando lá em imagem final, o sinal dele transformado em imagem, e todo o circuito dele funciona de uma forma mais rápida. Daí o emprego dele, por exemplo, em imagens volumétricas, né, que a gente precisa adquirir volume, como a tomografia, ou imagens em várias camadas, como a gente vai citar aí a tecnologia nova da Vatec, mais uma vez inovando com a Panoramic Insight, não é? Com 41 camadas de panorâmica. Para tudo isso, nós precisamos de um sensor com qualidade de pixel, né, de resolução e com rapidez no seu funcionamento, né? Então, hoje, nós podemos encontrar o CMOS tanto no intraoral, e aí está um exemplo do intraoral da Vatec, tanto no extraoral, e aí está um outro exemplo de um equipamento extraoral também da Vatec. Nós, na Vatec, todo o sensor CMOS Vatec é fabricado na própria Vatec, né? Todo o seu circuito é fabricado na própria Vatec. Então, nós empregamos nossa tecnologia em todos os equipamentos, não é fabricante terceiro, tá? Mas o importante do CMOS nós transformamos do filme convencional para o sensor. E as técnicas de aquisição de imagem, elas mudaram? Não, né? A única modificação foi o receptor da imagem. Então, nós continuamos trabalhando com a técnica periapical do paralelismo? Sim. Existem posicionadores específicos para os sensores? Sim, claro, já foi desenvolvido. E existem alguns tipos aí no mercado. Então, eu consigo fazer uma periapical do paralelismo com o sensor intraoral? Com certeza. Consigo fazer a periapical da bissetriz? Claro, o que mudou? O receptor. É só, da mesma forma que posicionaria o filme, posiciona o sensor, né? E aí, lógico, respeitando todas aquelas angulações horizontal e vertical e o ponto de incidência para fazer uma bissetriz, uma periapical da bissetriz corretamente, né? Então, a técnica não muda. Da mesma forma, na extraoral, a técnica de aquisição da panorâmica continua sendo a mesma. Ela continua sendo uma imagem de projeção, uma imagem 2D. O que nós mudamos? Nós mudamos apenas o receptor da imagem. E por que eu estou comentando isso? Porque a doutora Luísa vai comentar agora, né, se existe imagem 2D na proporção 1:1, que é uma pergunta que eu enfrento muito. Se existe, por exemplo, principalmente a panorâmica 1:1. E aí, Luísa? Então, só para não perder aqui, uma coisa que eu lembrei de falar sobre o slide anterior, que a gente está falando de sensores, que a gente da radiologia, a gente está muito adaptado já à radiologia digital, né? A maioria das radiologias aí já fizeram a transição, poucas radiologias hoje ainda estão aí nos sensores na radiologia analógica. Mas eu acho que é bem importante a gente salientar o ganho que um sensor digital tem para o paciente, porque se a gente lembrar aquele paciente que faz, eu não sei mais quantas radiografias são hoje para fazer uma endo, mas quando eu atendi em consultório, que eu trabalhava ainda em consultório por muito tempo atrás, a gente fazia várias radiografias. Então, são muitas exposições que o paciente sofre. Se a gente for comparar uma radiografia analógica periapical com uma digital, a quantidade de radiação que vai para o paciente é muito menor, porque além desse paciente ter uma quantidade mesmo de radiação na hora menor, a gente também tem um tempo de exposição menor.
Então, esse paciente ele vai ter muito menos radiações, ele vai sofrer muito menos radiações do que se ele estivesse fazendo aí com um tratamento analógico. Então, hoje o que eu vejo são muitos endodontistas já buscando essa tecnologia de radiografias digitais para dentro dos seus consultórios. Por quê? Eu não sei quantos dentistas a gente tem aqui hoje na nossa live, mas uma outra pergunta que o pessoal sempre faz é: mas o que eu tenho que mudar? O que você vai mudar inicialmente vai ser o sensor, porque o seu aparelho de raio-x, ele é um aparelho que vai servir para o sensor também. Obviamente que um aparelho de raio-x mais novo, um aparelho de raio-x já preparado para, né, trabalhar com o digital, ele vai levar ainda menos radiação para o seu paciente. Mas, a princípio, você precisa investir em um sensor para você começar a entrar aí no digital e ter um computador também para poder receber essa imagem. E aí, no momento que você faz a radiografia, na mesma hora ela está ali no computador com ferramentas aí, né, de manipulação que vão ajudar bastante no diagnóstico, né? Então, acho que existe uma grande vantagem aí do sensor. É importante ressaltar isso. Além, só um comentário aqui também, né, doutoras? Né, além do ganho na qualidade, a gente ganha muito no tempo, né? Na otimização de tempo, né? Se a gente fizer um paralelo, ainda hoje a gente usa o correio e manda carta, né? Mas Sim. Lembra como era mandar uma carta antes, receber aquela resposta, ter aquele tempo, o modo analógico é isso, né? Um pouco da demora. Enquanto que o digital hoje, ele é muito rápido, né? Tudo muito rápido e instantâneo. Então, esse paralelo funciona também para a odontologia, né? Essa odontologia digital que a gente tanto comenta é exatamente isso, né? A rapidez, a velocidade e a qualidade, tudo isso é um ganho, né? Com certeza. E o paciente, ele pode ter acesso às radiografias dele depois também, né? Isso também é tão importante, porque quando a gente faz uma radiografia analógica, aquela ali é a única. Você vai mandar para o plano de saúde e nem você, nem o seu paciente vão ter aquela radiografia mais. E sendo digital, você manda para o plano de saúde, você fica com você manda para o paciente, manda para a mãe do paciente, para o tio, para a avó, pode mandar para quem quiser, né? É verdade. Então, e aí, lembrando daquela história, né, Karina, que você estava falando que o namorado fazia o raio-x para dar de presente para a namorada, então, pode fazer isso também, gente, pode mandar para a família inteira de presente. Vocês acham que aquele termo "te vejo por dentro" é novo? Não é, não. Logo no começo, quando eles inventaram os raios-x, né, quando surgiu a descoberta dos raios-x por Röntgen, ninguém sabia dos efeitos da radiação, então eles ficavam expostos a longos períodos e trocavam, assim, fazia lá a radiografia do coração, né, da mão, dava lá, não sei o que, entregava com flores, entregava com chocolate, sei lá. Ai, que romântico. Existem propagandas, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas existem propagandas, né, daquela história do "te vejo por dentro", realmente existe. Vem aqui, vem aqui e veja a novidade o novo raio e não sei o quê. Virou febre, né? E realmente isso acontecia. É verdade. Pois é. Mas aí a gente chega numa polêmica, né, dos raios-x, que é uma polêmica muito grande. E quem tem clínica de radiologia aqui vai se identificar com essa pergunta que a gente fez aqui em cima. Mas essa panorâmica é 1:1? Então, vamos lá. Não é. Não existe panorâmica 1:1 no sentido de que a anatomia do paciente se encontre numa proporção real, né? Esteja 1:1 aí. Por quê? Porque a panorâmica ela apresenta uma distorção entre 10% a 32%. E aí existe uma coisa, cada equipamento tem uma variação de distorção, né, entre si, mas também a panorâmica de um mesmo paciente apresenta distorções diferentes em cada região dela. Então, aqui a gente tem um exemplo que na região anterior, olha só, a gente tem 29% de distorção. Já indo para a região posterior, a gente tem um pouco menos, a gente tem 16%. Então, obviamente, essa daqui é uma radiografia antiga
da publicação de Huck, eu acho que fala assim. E o que acontece é que cada equipamento vai ter uma diferença. Então, às vezes, o Vatec vai ter de 27% a 12%. Mas todos os equipamentos do mercado, do mundo, do planeta inteiro, por enquanto, têm distorção de imagem. E além disso tudo, além da distorção, porque a gente fala, mas é 1 para 1, além dessa questão da distorção que a gente já sabe que tem em todos os equipamentos, a gente ainda tem uma outra coisa que é que o exame é bidimensional. Ah, Luiz, mas a gente já está careca de saber que o exame é bidimensional, né? Que ele vai ter aí sobreposição de estruturas. Mas, por exemplo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um implante aqui nessa panorâmica, e aí eu vou colocar o implante aqui, e eu sei que mede da crista à base, mede 10 milímetros. E aí eu vou tirar, então, 30%, que é para eu não errar. Então, eu vou poder botar aí um implante de 7 milímetros. E aí eu vou acertar, porque eu tô tirando a distorção máxima que eu poderia ter. Ainda assim, você pode ter um erro muito grave, que é o seguinte. Vamos passar aí para a nossa próxima imagem? Pronto. A panorâmica, olha só. Vou mostrar para vocês, exemplificar esse paciente foi maravilhoso, porque ele tem aqui um remanescente de material obturador. Então, aqui, eu estou aqui com o mouse apontando, frente que o meu mouse também. Obrigada, Karina. Então, aí nessa região que a doutora Karina está apontando, ele apresenta no estudo para, um traçado para implante, esse exame maravilhoso que a gente tem ainda na odontologia, ele apresenta aqui 14,69 milímetros de altura. Qual é o problema disso acontecer? O problema disso acontecer é que quando a gente traz para a tomografia computadorizada é que a gente entende o que está acontecendo. Nessa mesma região, onde tem esse remanescente de material obturador, medindo na região mais alta desse rebordo, a gente tem 10,6 milímetros. Então, 10,68 milímetros. Então, se a gente for comparar com a PAN, a gente tem 4 milímetros a menos. É bastante coisa. Só que esse rebordo não é um rebordo regular, né? Ele não faz aquela casinha assim, ó, regularzinha. A crista tá lá em cima e aí desceu bonitinho. Esse é um rebordo que ele é irregular, quer dizer, na região lingual ele tá mais alto, na região vestibular ele desce e fica mais baixo. Então, numa panorâmica, eu não tenho a visualização. Então, além da distorção que eu tenho, né, na panorâmica, eu tenho a sobreposição de imagem que não me diz que esse rebordo tem 2 alturas possíveis. Então, se o implantodontista se guiar pela panorâmica e tirar aqueles 30%, ele ainda vai se dar mal, porque na região mais baixa, que é a região mais vestibular, a gente tem 7,60 milímetros, que é o quê? 50% de diferença. Então, além da distorção, a gente tem também o problema que é a sobreposição de estruturas. A gente não consegue ter uma visualização real daquela região sem que a gente faça uma tomografia computadorizada. Então, se a gente fala que existe uma panorâmica 1 para 1, tá errado. O que a gente tem 1 para 1 numa panorâmica é a impressão. Eu posso ter uma impressão em tamanho real. Agora, estruturas anatômicas não estão dentro dessa panorâmica em tamanho real também. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode, em hipótese alguma, falar que a gente tem uma panorâmica 1 para 1, porque se depois esse paciente, né, faz uma implantodontia e aí tem algumas complicações se o dentista pega ali a região do nervo, pode dar alguns problemas bem sérios, tá bem? Então, panorâmicas 1 para 1 não existe. Jamais. Jamais.
A Luana comentou aqui no chat assim, Ave Maria, morte ao traçado pelo implante, nada legal. Mas é um exame muito polêmico, né, gente? A gente sabe que todo mundo faz ainda. Exatamente. Eu tenho uma clínica de radiologia, eu ainda faço, porque se eu não fizer, é um problema muito grande para mim. Eu tenho um volume ainda de pessoas que me mandam. Então, se eu não faço, eu perco o cliente dentista, ele para de mandar para minha clínica. Então, eu faço, mas a responsabilidade de operar o paciente e fazer de forma correta é do dentista. Claro, ele tem a responsabilidade do planejamento, né? Mesmo quando o radiologista manda a medida, a responsabilidade do planejamento e avaliação da altura do rebordo e da espessura, mesmo na tomo, ainda é do cirurgião, né? Não do radiologista. Exatamente. Né? E isso fica mais dificultado quando a gente faz numa panorâmica. Infelizmente, ainda a demanda de panorâmica com traçado é grande. Mas eu espero que muito em breve isso caia por terra, né? E aqui eu coloquei, né? Justamente para instigar quem está assistindo e nos acompanhando, olha, aqui nós temos um equipamento analógico e uma imagem analógica, num negatoscópio, né? E lembre-se, né? Quando a gente está vendo um filme, seja ele uma imagem analógica ou um filme originado de impressão, né? Por favor, né? Ninguém olhar no janeloscópio e nem no refletor, né? Onde a gente tem que ver no negatoscópio, né? Então, para que a gente vai continuar assim, né? Se hoje a gente pode trabalhar com a imagem digital, uma imagem com a qualidade melhor, que você consegue trabalhar num software, ajustar brilho, contraste, fazer marcações, dar zoom, né? E tem toda uma gama de ferramentas que podem te ajudar. E aqui eu resolvi falar um pouquinho de uma ferramenta que a Vatec desenvolveu e que só ela tem, tá? De novo, a Vatec foi pioneira lá em 2005, quando trouxe o 3 em 1, e agora, novamente, está pioneira na panorâmica com profundidade. É isso mesmo que vocês entenderam. Esse equipamento aqui, que nós chamamos de PAXi Insight, ele é um equipamento 2D, existe a versão dele 3D também, tá? Então, existe a versão com tomógrafo, mas aqui é a versão 2 em 1, só faz a pano e a CEF, nesse modelinho da imagem, tá? E ele consegue fazer em um giro ao redor da cabeça do paciente, ele adquire 41 panorâmicas. E com essa ferramenta Insight Nav, nós conseguimos navegar pelos cortes panorâmicos. Então, aquela sobreposição da imagem, eu estou falando da sobreposição, continua sendo uma panorâmica, continua tendo distorção e ampliação inerente à técnica de aquisição de imagem, ok? O que eu estou falando aqui é que esta ferramenta, quando nós abrimos no software da Vatec e logamos aqui na ferramenta Insight Nav, nós conseguimos tirar a sobreposição das estruturas. Né? Então, dentro da janelinha ali, você consegue, por exemplo, como está ali no modelo, separar as raízes vestibulares e a raiz palatina. Né? Conseguimos avaliar a relação do elemento incluso com o elemento erupcionado, ou do elemento incluso com o canal mandibular, né? Simplesmente com o scroll do mouse. Né? Então, você consegue navegar pelas 41 camadas. Tecnologia nova da Vatec. Então, para que a gente vai continuar com o impresso? Mesmo que não seja o analógico, mesmo que seja o digital impresso. Eu já vi em alguns clientes, mais de um, que eu visitei para fazer o treinamento, que agora a moda é fazer a panorâmica também no papel fotográfico, porque os dentistas não têm mais o negatoscópio no consultório, então eles preferem que a panorâmica também seja impressa em papel fotográfico. Gente, por favor, né? Vamos entrar aí na era digital, né? Vamos começar aí a trabalhar um pouquinho com software, com a internet. Não é um pouco descabido? Pensem vocês.
Nós temos uma clínica toda digital, seja para recepção, cadastro do paciente, agendamento dos exames, aquisição dos exames e depois a gente tem que comprar uma impressora para poder imprimir. Faz algum sentido? Então, eu sei que tem ainda hoje, né, no momento que nós estamos passando, que não é um momento fácil, nós temos aí orientações do próprio CRO e da própria Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, orientando para que a gente faça os exames da forma digital e que se preconizem os exames extraorais, né? Então, essa é uma ferramenta que pode ajudar muito no diagnóstico, você não acha, Luiz? Essa é uma ferramenta que vai poder... Doutora, o microfone está desligado. Doutora Luiz, eu acho que o microfone está mudo. Esqueci de ligar, gente. Foi minha falha. Empolguei, saí falando, esqueci de ligar o microfone. Então, eu acho que essa é uma ferramenta, assim, fantástica, porque ela tem várias aplicabilidades, assim, olhando só de observar superficialmente. Então, quando a doutora Karina me explicou essa ferramenta, na hora eu lembrei de uma coisa muito importante que muita gente tem dúvida, muito colega tem dúvida quando eu vou fazer também, né, dar consultoria e tudo mais, que é o seguinte: mas olha a minha panorâmica, como que tá saindo com os dentes afilados, ou muita distorção na região do mento. Eu não estou conseguindo, eu tenho que fazer uma periapical dos incisivos, né, 2 periapicaizinhas para poder mandar junto. O que acontece quando isso acontece, né, que o dente sai muito afilado ou que ele sai um pouco mais largo e, né, falta definição? Acontece que onde a gente morde no equipamento para poder fazer a panorâmica, aquela ranhurazinha do equipamento é justamente onde vai passar a curva panorâmica, né? Onde a panorâmica vai cortar ali e a gente vai enxergar depois a reconstrução dela no computador. Se o paciente tem uma distorção dentária, se o paciente tem alguma angulação dentária, né, exacerbada, se ele tem alguma alteração aí óssea, então se ele é protuso demais, né? Se ele tem alguma alteração que não seja aquela arcada comum, fácil de trabalhar, a gente pode ter alterações. Ou às vezes ele mordeu um pouco mais para frente, ou um pouco mais para trás, e aí a gente precisa fazer o quê? Uma nova tomada, uma nova radiografia. Nesse caso aqui, com essa ferramenta, a gente já não precisa mais, porque a gente pode escolher qual camada da panorâmica a gente quer ver. Então, eu posso escolher uma camada um pouco mais para frente, que os dentes estão mais, né, harmoniosos, mais bonitos, mais próximos do que é o real, ou um pouco, né, mais para trás, onde, né, a gente já não tem tanta diferenciação assim do mento. Obviamente que não exclui a necessidade da gente fazer uma boa técnica radiográfica, né? Então, se eu não posicionar o meu paciente bem, eu vou ter alterações de imagem que eu não vou conseguir consertar. Mas com essa questão dos dentes mais afilados, falta de definição, né, na região de mento e ápices, né, dos dentes, tanto superior quanto inferior, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com as camadas. Fora essa questão do, né, eu quero ver aqui, esse dente tem uma alteração. Será que essa alteração está nas raízes vestibulares ou está na raiz palatina? Então, no molar, por exemplo, eu posso ter ideia de onde se encontra essa alteração. E no terceiro molar, o que a gente faz, né? O paciente precisa fazer uma extração de terceiros molares. Então, a gente vai lá e faz uma panorâmica para a gente ter uma ideia de como tá. Muitas vezes, quase, né, sei lá, todas, o canal mandibular tá juntinho do dente. Só que a gente não sabe se esse dente, se esse dente está na frente do canal, se ele está atrás do canal, se ele está assim, montado no canal. Então, o que acontece aqui é que a gente já vai ter ideia da relação do terceiro molar com o canal. Se o canal estiver longe do terceiro molar, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas se ele estiver muito perto, a gente faz o quê?
tomografia, para a gente definir as estruturas, para a gente entender exatamente onde está. E o que acontece é que a gente pega uma panorâmica, olha, tá perto, mas vou operar mesmo assim, depois eu vejo. E aí a gente pode ter complicações, né, cirúrgicas nesse caso desse paciente. Então, eu acho que essa ferramenta, ela assim, revolucionária dentro da radiologia odontológica, porque de cara eu já consigo identificar várias aplicabilidades para ela. E como a gente vê que, principalmente agora nessa fase da odontologia e do mundo, novos protocolos surgem a todo tempo, né, a todo instante, eu acho que também os usuários têm a oportunidade de criar novos protocolos de exames com essa ferramenta. Então, eu acho que realmente essa ferramenta é fantástica. Muito bom, é isso mesmo. Essa ferramenta é única e é muito interessante realmente, né? A gente acaba excluindo a necessidade de exames complementares e com a panorâmica e com a ferramenta, muitas coisas nós conseguimos resolver ali na avaliação no software, né? Então, vejam lá. Outro antes e depois, né? Que a gente pode comentar. Antes, a gente fazia essa imagem tomográfica entre 18 e 36 segundos para fazer o escaneamento do paciente, né? E agora, né, nós podemos fazer, olha só, metade do tempo, até menos, né? E aí está uma outra grande vantagem da tecnologia desenvolvida pela Vatec, toda uma família chamada família Green, exatamente pelo conceito de fazer com que esse paciente fique posicionado ali no equipamento o menor tempo possível, né? Então, ele acaba recebendo ali, não que o equipamento vá gerar menos radiação, não, porque você lembra quando a gente falou lá na ampola, você vai regular o MA e o KVP, certo? Mas o que acontece aqui é que esse equipamento gira mais rápido. Então, ele fazendo o escaneamento mais rápido, menos tempo o paciente fica ali exposto à radiação, né? Isso otimiza o fluxo de trabalho. A Luísa pode falar, ela tem a vivência dela na clínica, e ajuda também, se não me engano, no movimento, no artefato de movimento, né? O paciente não fica tanto tempo parado ali com a risco de mexer e ter que repetir a imagem. Certo, Luiz? Com certeza. Esse equipamento, eu desconhecia um equipamento que fosse tão rápido, assim, né? 4,9 segundos é tipo assim, piscou, acabou para mim. Então, assim, a gente tem conhecimento de equipamentos que levam bastante tempo para escanear um paciente. Então, por exemplo, 40 segundos para escanear um paciente de tomografia. Se esse paciente respirar, mexeu. E se mexeu, por exemplo, se for um estudo endodôntico, né, se eu tenho que procurar ali uma pequena fratura no meio daquele monte de tratamento endodôntico, pino metálico, coroa metálica, é impossível. Se o paciente mexeu, ferrou. Então, assim, o que a gente identifica é que o menor tempo de exposição, ele possibilita com que o paciente tenha, com que a imagem desse paciente não tenha movimentação, né? Não tenha duplicação de corticais, não tenha alterações de imagem de várias formas, que a gente não tenha artefato, né, de movimento. Então, isso facilita o diagnóstico e, inclusive, evita que esse paciente faça uma nova tomada. E aí, né, a gente volta àquela questão toda de que a gente vai preservar o nosso paciente, porque além dele não ter que fazer uma nova tomada, porque provavelmente ele não vai ter problema nesse equipamento, ele vai ter menor quantidade de radiação chegando nele, porque 4,9 segundos né, assim, rapidinho. E também a gente tem a questão de que o paciente que tem alguma dificuldade, o paciente mais idoso, o paciente especial, o paciente que tem claustrofobia, porque embora seja um equipamento que faz o exame com o paciente em pé, alguns poucos pacientes ainda apresentam aquela, né, ansiedade na hora de fazer o exame, ainda apresentam alguma
algum desconforto na hora de fazer esse exame. Então, o que acontece é que esse tempo de exposição ao paciente faz com que o exame seja mais confortável mesmo, né? Seja mais eficiente, né? Na hora da gente terminar tudo e avaliar ali também essa imagem vai estar legal, porque menor possibilidade do paciente ter mexido. E lembrar, né, que o baixo tempo de escaneamento não está só na tomografia, que eu pus um exemplo, mas ele também faz rápido a panorâmica, faz rápido a CEF, né? Então, o que a gente tira disso, né? Como é que a gente consegue fazer tão rápido essa imagem que ela seja uma imagem de qualidade? O que também influencia, e lógico, além da dose de radiação? O sensor que a gente comentou anteriormente, né? Então, a resolução desse sensor, ele ser um sensor de qualidade, com uma resolução boa. Então, o que é resolução boa? Um pixel pequeno, não é? E a eficácia de transmissão da informação que chega no sensor para o computador, né? Para a formação da imagem. Esse circuito todo é muito importante, porque senão nós não conseguiríamos fazer uma imagem tão rápida, né? Então, aí mostra também o avanço tecnológico na parte dos sensores, principalmente do sensor CMOS, ok? E, né, então, para finalizar aqui, mostrar, né, para que a gente vai continuar pedindo, então, imagem impressa em papel, né? Para que a gente precisa, então, ter essa impressão e receber essa impressão ou receber esse PDF? Vamos logo trabalhar com esse software, gente. Vamos trabalhar com esse software de planejamento, não é? Então, olha, aqui eu estou, lógico, botando uns exemplos do software da Avatec, mas existem N softwares no mercado que vocês podem utilizar para visualizar e, claro, cada um prefere um software, outro prefere o outro, da facilidade de manipulação, do seu entendimento com o software, não é? Então, e é muito interessante, porque você vai ter ali na sua mão ferramentas que o radiologista, se você recebe só o papel com a medida, ou só o papel apontando ali que tem um canal supranumerário, ou um canal que não foi tratado, ou seja o que for, você não vai conseguir, você perde muito por não manipular a imagem, né? Então, assim, o conselho agora, principalmente nessa época de pandemia, e que nós estamos fazendo tudo digitalmente, até a nossa própria live aqui, não é? Então, que a gente se propõe a aprender a manipular o software, se propõe a entender um pouquinho mais da imagem tomográfica e não só receber aquele papel impresso. Olha só, nós temos ferramentas interessantes aqui, eu destaquei os softwares da Avatec, mas existem inúmeros softwares no mercado com ferramentas que ajudam muito no planejamento e ajudam na previsibilidade, né? Você consegue ter uma melhor previsibilidade do seu tratamento, né? Então, muitos pacientes, por exemplo, que fazem a tomografia com o FOV maior, ou seja, com a colimação maior do feixe, né? Podendo, por exemplo, fazer avaliação de vias aéreas, ou podendo fazer o planejamento de implantes, né? Ou até mesmo fazendo planejamento de cirurgia ortognática, avaliação de grandes áreas patológicas, ou então você trabalha com feixe mais colimado, né? Então você trabalha com FOV menor, e aí você vai trabalhar com uma imagem com mais detalhe, numa imagem onde você vai ter uma resolução melhor para avaliar, por exemplo, detalhes no elemento dentário. Então, uma trinca, uma fratura, uma lesão de Furca e outras alterações que podem acometer e precisar de uma imagem com bastante resolução, né? Só que tudo isso você perde quando você só recebe o papel, não é? Vou pedir para a doutora Luíse falar um pouquinho, já que ela faz essa parte de consultoria também em softwares, da vivência dela e da receptividade dos dentistas quanto à manipulação de software. Como é isso, Luíse?
Então, isso é muito importante mesmo da gente falar, porque quando a gente planeja a imagem que vai para o dentista, eu planejo o que eu enxergo, né? O que eu tô vendo, o que eu suponho que ele vai querer fazer no planejamento dele. Então, às vezes ele fala assim, o dentista, ele manda o pedido para mim e ele fala que ele quer fazer um planejamento de implante no dente 16. O dente 16 é um dente que está presente ali. Só que às vezes ele vai extrair aquele dente, mas ele quer ver como é a melhor maneira de extrair, como que está a raiz. Eu posso mostrar que o dente 16 tem uma dilaceração aqui. O dente 16 apresenta uma lesão no ápice da raiz palatina. O dente 16... Mas se ele abrir esse exame, se ele manipular ali esse 3D, conseguir navegar entre os cortes, ele vai conseguir ter uma ideia muito melhor de como esse dente está se comportando dentro da cavidade oral, né, do osso ali do paciente. Então, não só isso, mas várias outras coisas. Se ele me pede um planejamento de implante num paciente edêntulo, eu vou fazer um protocolo que eu já utilizo sempre, né? Eu vou dar um espaçamento determinado entre cada medição e vou enviar para ele. Mas quem disse que ele vai colocar o implante exatamente onde eu medi? Então, é muito importante que o dentista possa abrir esse exame de tomografia e medir exatamente onde ele vai colocar o implante. E fazer, né, Lu? Angulação, exatamente. Então, hoje os softwares, eles são muito avançados. Eles têm a possibilidade, como a gente está vendo aqui embaixo, de fazer o planejamento protético primeiro, né? Fazer o planejamento reverso. A gente planeja a prótese. A partir da prótese, a gente planeja o implante com a angulação que essa prótese está. Então, a gente pode, a partir daí, fazer um guia cirúrgico, né? Para a gente posicionar esse implante milimetricamente exato como eu planejei virtualmente. Então, as possibilidades no mundo virtual, no mundo digital, são inúmeras. E assim como eu falei antes, novos protocolos surgem a cada instante. A gente não está só, a gente não tem o que a gente tem e acabou. Várias pessoas do mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil a gente tem uma odontologia super avançada, com profissionais super capacitados aqui, que a cada momento que passa a gente vê novos protocolos surgindo. Então, esse casamento, né, entre o radiologista e o dentista, ele é muito benéfico para os dois lados, porque a gente consegue evoluir, a gente consegue crescer. Então, quando o meu dentista ele sabe usar o meu software ou um software dele, a gente pode discutir sobre o caso melhor, a gente pode auxiliar um ao outro, fazer um diagnóstico melhor, né? E não ficar ali só naquela coisa, mandou o exame, eu mando de volta, me mandou o exame, eu mando de volta, porque isso acaba sendo uma forma de muito robotizada de fazer as coisas, né? E a gente sabe que cada paciente exige uma atenção, né, dentro do seu planejamento, dentro do seu diagnóstico, que é única. Então, os softwares, eles vão possibilitar que a gente, a cada dia, trabalhe melhor, de maneira mais eficiente, mais rápida, né? E mais segura. Segurança é uma palavra muito importante quando a gente fala de planejamento próprio dentro dos softwares. Sim. Doutora, eu queria comentar aqui e fazer uma pergunta, né? Tudo que a gente assim, falou dessa evolução da história até chegar nessa era digital, a radiologia do jeito que ela é, os softwares, né, os benefícios que o software trazem para a gente, a questão da importância do planejamento, tudo isso está atrelado com a imagem digital, ou seja, um computador, um software e a conexão do dentista, né, com o programa. Tá? E aí vai a minha pergunta. A radiologia hoje, tudo bem, ela já está apta, né, ela já desenvolve tudo 100% digital, de uma maneira digital, ela está apta a fornecer o material de uma maneira digital. Só que o outro lado, que é o dentista, muitas vezes ele tem essa dificuldade de entender ou de ter essa participação, esse contato com o software, com a maneira digital,
né, com a imagem, né? Eu sei que você trabalha um pouco com esse seu lado de consultora, de treinamento, ensinando realmente, né, quem tem essa dificuldade. Então, minha pergunta é, hoje os dentistas que têm alguma dificuldade de manipular software, de trabalhar com um computador, de entender imagem, ele consegue isso de alguma maneira, aprender, ou é muito difícil? Não, de forma alguma não é difícil. Como tudo na vida, a gente precisa de um breve treinamento. A gente precisa treinar o nosso olho, nossa vista, né? Então, eu já escutei de dentistas assim, meu Deus, eu não sei o que você enxerga naquela panorâmica, parece que tem um elefante branco, né, no meio daquilo ali, e eu só olho o laudo e eu falo assim, tá bom, se ela falou que é isso, é isso. Mas, assim, é uma questão mesmo da gente treinar o olho, da gente entender principalmente o que é o normal, né? Para quando existir uma anormalidade, a gente identificar. A gente pode até nem entender o que aquela anormalidade, né? Né? Aquela alteração que aquele paciente apresenta venha a ser. Mas é importante a gente entender primeiro o que é normal, o que é anatomia, onde está cada coisa, o que né, cada estrutura, onde ela se encontra. Então, a anatomia é a base do entendimento, tá? Depois a gente vamos entender o que é normal para quando a gente tiver uma alteração, a gente poder compreender essa alteração. Tudo bem, eu não sei o que é, o que a gente faz? Pode buscar. A gente pode buscar colegas que podem auxiliar a gente, né, a chegar numa conclusão, num diagnóstico. A gente tem aí livros e tudo mais. Agora, a questão de software, manipulação de software é muito simples. A gente precisa mesmo botar a mão na massa e praticar e procurar. Às vezes, o primeiro contato pode ser muito complexo, mas eu vejo, assim, eu treino bastante gente com softwares diversos aí dentro da odontologia e eu não tenho, até agora, nenhum cliente que saiu sem saber o software, sabe? Sem saber usar, foi um fracasso aquele curso, aquele treinamento, porque eu não consegui. Muito pelo contrário, todos eles conseguem porque os softwares, eles não mudam, né? A ferramenta tá ali, ela vai estar sempre ali. Então, se você precisa usar, vai, mexe, explora, manipula, deu errado, fecha, volta, faz tudo de novo. Pode ser complexo no início, mas se a gente perseverar ali, né, e quiser mesmo aprender e praticar, dedicar um pouco do nosso tempo, é igual andar de bicicleta. Aprendeu uma vez, não esquece mais. Bacana. E assim, eu acho que tem muito esse medo, né, inicial. Então é importante que faça esse contato com o software, que realmente queira aprender, né? Porque, igual a gente falou, não, é um caminho sem volta agora, né? A gente não vai voltar para aquele raio-x analógico, a gente não vai voltar para o pulco, né? Para o raio-x antigo. A gente está cada vez mais modernizando. Então é um caminho sem volta. E assim, até tem um movimento da Abro, né, e da CRO, que é da digitalização, né, de evitar os impressos, né. Sim. Então a gente está muito antenado a isso, a radiologia está muito antenada, está fazendo trabalho de conscientização e também tentando conscientizar a parte, né, final, a ponta, que são os dentistas, né, de consultório, que realmente é a parte que tem que absorver essa parte né, os dentistas que tem que absorver essa parte de softwares para a gente poder realmente fechar a cadeia e fechar o casamento, igual você falou, né, da radiologia com a odontologia. Sim, e quando a gente, justamente por esse período que a gente está passando, né, eu acho que algumas coisas vão evoluir muito no que diz respeito a softwares, porque a gente agora está vivendo mais essa imposição, né? De tipo assim, na minha radiologia, eu vou me negar a fazer imagens impressas, porque eu quero, né, contribuir aí com esse momento de pandemia a não levar o vírus, né, a várias pessoas, ao paciente, ao dentista, a pessoa que trabalha com dentista, auxiliar.
Então, eu não vou imprimir na minha clínica, eu vou mandar somente digital. Os dentistas estão passando a utilizar mais os softwares. Quando eles utilizam mais, eles conhecem mais e eles até cobram mais. Então, ele fala assim, aqui podia ter essa ferramenta que seria tão útil. Então, o que acontece agora é que a gente vai passar por um momento de evolução dos softwares também, porque a gente está falando aqui do software da Avatec, que vem acompanhando o equipamento, mas a gente tem uma infinidade de outros tipos de software dentro da odontologia, né? Os dentistas utilizam programas para poder cadastrar os pacientes, para poder fazer a anamnese do paciente, para poder, né, colocar ali fotografias. A gente utiliza softwares de envio online para o dentista, então a gente já tem hoje tecnologia para olhar uma imagem pelo celular, para ter um banco de dados de todos os pacientes do meu consultório e abrir aquilo ali pelo celular. Então, assim, eu acredito que isso ainda vai melhorar mais, a gente ainda vai evoluir mais, porque realmente a gente tem visto os benefícios que a imagem digital traz para dentro do consultório do dentista. Bacana. Mais algum comentário, doutora Karina? Não, assino embaixo tudo que a doutora Luísa falou e comentou. Eu acho que realmente agora está na hora do dentista começar a ver e começar a perceber que o mundo digital não tem saída. É daqui para mais, né? Então, está na hora de entrar no mundo digital, está na hora de mexer no software, está na hora de atualizar o software. A tecnologia avança tão rápido que aquele software basiquinho que eu mexia, que foi um dos primeiros que surgiu, hoje tem tão pouca ferramenta, se você comparado com softwares que estão aí no mercado hoje. Então, será que esses softwares com essas ferramentas novas não podem me ajudar mais, não podem me dar uma previsibilidade maior? Né? Então, a gente está sempre num aprendizado constante, né? Seja na utilização de software, seja na interpretação da imagem, seja na tecnologia dos sensores, na tecnologia empregada nos equipamentos, tanto Intra quanto Extra, né? Então, eu acho realmente que o digital é um caminho sem volta, né? É isso aí. Cabe à doutora Luísa, aí, consultora, né, fazer os treinamentos para toda essa galera aí, né? Com certeza. Estamos à disposição. Quem tiver depois no finalzinho deixa o seu contato. Depois no finalzinho deixa o seu contato aí para os dentistas que quiserem acionarem você, fazer aí um treinamento, uma consultoria para realmente poder aprender. Quanto mais cedo a gente entrar no mundo digital, mais rápido você consegue absorver, né, e ter o conhecimento. Tá? A gente está passando ali de uma hora da nossa live já. A conversa flui, né? Então a gente vai falando, a gente não tem hora para acabar. Mas eu queria meio que fazer algumas perguntas aqui. O pessoal fizeram algumas perguntas aqui durante a live. Eu até cheguei a responder algumas delas aqui, mas eu acho que o pessoal só vê como resposta, né? Então, algumas perguntas vão aí. A doutora Bianca perguntou se essa ferramenta ela é exclusiva desse modelo ou de outros aparelhos da Avatec, né? Então, eu respondi para ela que são 2 equipamentos, né? Igual a doutora Karina comentou, são 2 equipamentos da Avatec que tem essa ferramenta disponível, tá? Por enquanto, ela não é possível aplicar nos equipamentos que estão no mercado, né? A doutora Jucimara comentou aqui. Novos, né? Uma versão sem a tomografia e outra com a versão com tomografia. Isso, o Pax Insight e o outro seria o Smart Plus, né? Que o Smart Plus, eles são o 3D. A doutora Jucimara que comentou, tchau, técnica de Clark, né? Tchau, Clark, sim. Né? Com a ferramenta Insight, sim, né? Eu acho que só vai ficar agora a técnica de Clark nos consultórios odontológicos, né? Para quem tem a perifralzinha ali dentro do consultório, pode até lançar mão, mas eu acho que para dentro das radiologias... Nunca mais. Já foi o tempo. Já foi, faz tempo, hein, Lu? A outra pergunta aqui do Dr. Darwin foi, quando manda a panorâmica, né? Essa panorâmica digital, se ela vai... um insight, se vai com ela, né? Se manda para o dentista, se vai com ela. Dá para mandar...
Isso, vai o visualizador, né, doutora? Isso, pode ser exportada com o visualizador, e aí o dentista que recebe no consultório a Panoramic Insight consegue manipular na ferramenta Insight no próprio viewer. Então, tanto o radiologista que faz a imagem, a aquisição da imagem, consegue laudar de uma maneira melhor, e o dentista também consegue visualizar de uma maneira melhor, né? Isso mesmo. Muito bom. Isso aí, joia. E vamos lá, mais uma pergunta aqui. A pergunta também do Dr. Darwin é se o software da Convatec consegue fazer a sobreposição do STL, né? Sim, consegue. Mostrei aqui nesse último, olha. Esse último slide mostra aqui, né, a sobreposição do DICOM com o STL e o planejamento do implante e da coroa. Então, o software da Vatec está, assim, fazendo a sobreposição, tanto STL DICOM quanto DICOM, né? Isso já me perguntaram também. Às vezes o paciente, por exemplo, paciente de cirurgia ortognática, né? Você faz a tomo antes e a tomo depois. E aí sobrepõe uma na outra e consegue fazer a avaliação, né, das alterações do posicionamento, seja da mandíbula, da maxila, enfim, da alteração cirúrgica que foi feita ali. Então, ele faz também a sobreposição DICOM e faz a sobreposição STL-DICOM. Outra pergunta que veio aqui da doutora Letícia, né? Ela falou, ó, o viewer da Vatec, né, para enviar para os dentistas não consigo usar, porque os dentistas não conseguem abrir o viewer, porque a maioria não tem o computador com a placa de vídeo que suporte o viewer. Quer fazer um comentário sobre isso, doutora? Essa parte é interessante, né? Então, a gente está trabalhando com um software leitor de DICOM, que já é um software pesado. A gente está trabalhando com uma imagem de qualidade. Nós estamos já falando aí no fluxo digital, no planejamento, união de STL com DICOM, união de DICOM com DICOM. Então, precisa ter realmente um computador que comporte tudo isso, né? O que eu brinco sempre com os clientes é que o nosso software visualizador de DICOM é o nosso game. Da mesma forma que você tem um computador para o gamer que não pode travar, que a arminha lá na hora de atirar, na hora de dar cambalhota, seja lá o que for no joguinho, não pode travar o computador, para a gente também não pode, né? O nosso joguinho é manipular a tomografia, né? O nosso joguinho é interpretar e avaliar todo aquele volume tomográfico que foi adquirido. Então, em nenhum momento aquilo pode ficar travando, pode ficar fechando o software ou travando o software, porque o computador não tem uma configuração de qualidade. Então, a gente já é realmente uma nova era e a gente tem que acompanhar. Então, né, meu conselho para os dentistas é que realmente invistam num computador de qualidade, né, para poder entrar nesse mundo digital. Vocês podem trabalhar com diversos softwares diferentes, com diversas imagens diferentes, e precisa, sim, de ter um computador com uma configuração robusta, né? Para o nosso joguinho lá, o nosso software, que é o nosso joguinho, não ficar travando e não, às vezes, nem abrir, né? Então, aquele computador, eu brinco, aquele computador da recepção, né? Que é aquele mais velhinho, já está cansadinho, esquece esse computador, ele não vai rodar mesmo software de visualização, mesmo que seja na versão visualizadora apenas, tá? Então, esquece o Pentium 486 lá atrás e vamos para hoje, para a realidade, com um computador com uma configuração de placa de vídeo, com configuração de HD, para a gente conseguir manipular essas imagens. Isso já é comum nos centros de radiologia. Tanto que você vê a questão, não foi no centro de radiologia que ela não consegue ver a imagem, mas é o dentista que recebe, né? Então, o centro de radiologia, ele absorve muita tecnologia, seja no equipamento, seja no software, seja no computador, né? Para ele oferecer uma imagem de qualidade para os dentistas, eles precisam ter um computador com a configuração mínima necessária. E o dentista que quer começar a trabalhar com essa parte de software também vai precisar investir no computador, pelo menos. Sim. Bacana.
queria fazer mais uma pergunta aqui. Lógico que a gente está falando de um cenário de odontologia digital, de digitalização, de software, mas muita gente ainda usa o impresso, né? Então, como que o impresso hoje, do dia a dia dele, ele consegue extrair da melhor maneira, né? Então, assim, a pergunta é, alguns dentistas, eles comentam, né? A minha imagem, ela tá saindo ok na minha tela, no meu computador, mas quando eu imprimo, né, ele sai muito claro, por exemplo. Né? Então, a gente está falando, assim, do dia a dia hoje de quem imprime, muita gente imprime ainda, muita gente recebe o impresso, então vamos tentar ajudar eles nesse sentido. Né? Como que acontece essa diferença, né, da tela do computador para a impressão? Posso responder? Poxa. Então, uma coisa é a tela do seu computador, que é o que você está vendo. Então, assim, geralmente, dentro da clínica de radiologia, você pode ver essa imagem em duas telas. Lá na tela do computador que foi gerada a imagem, né, no servidor do equipamento, e na tela ali da sua sala de laudo, que é onde você senta para laudar, por exemplo. Então, aí você já tem duas telas que podem gerar duas imagens com brilho e contraste diferente. E aí você tá vendo a imagem na tela, ela tá linda, tá maravilhosa. Nossa, que imagem legal. Mas quando você imprime, aí você olha para a imagem e fala assim, meu Deus, que imagem escura. Ou então, meu Deus, que imagem clara. O que está acontecendo agora? E aí você tem que deixar a imagem muito escura na sua tela. Por exemplo, se a imagem está saindo clara lá na impressão, o que a maioria do pessoal faz? Pega, bota uma imagem, né? Mexe lá no brilho e contraste, deixa escurão para a imagem sair boa na impressão. Só que isso é ruim porque a imagem que você está enxergando, ela não está legal. E o legal é você enxergar a imagem de fato como ela é. Isso é um problema da calibração de tela do computador. Então, na verdade, podem ser duas coisas. Pode ser a calibração tanto da impressão quanto da tela. Então, você tem que chegar ali no meio termo para você entender que a sua impressão está saindo legal. E se a sua impressão está saindo legal, agora você tem que ajustar a sua tela. Aí a sua tela você vai ter que ir lá manualmente no brilho e contraste e melhorar aquela imagem para que ela chegue mais próximo da imagem que a impressão está fazendo, né? Então, mesmo sentar ali e perder um tempinho mexendo nas cores que a sua tela vai apresentar para que você consiga enxergar uma boa imagem, porque a gente que trabalha com diagnóstico depende da imagem estar ali bem bonita, né? Bem bacana quando a gente está fazendo o diagnóstico dela. Doutor Júlio César também, obrigado por participar. Ele fez um comentário aqui que a impressora ela tem 8 bits de resolução, né? E por isso que é sempre pior. E o computador tem 32 bits. Então sempre vai ter essa diferença aí também. É importante fazer a calibração. Doutora Elza também, muito obrigado por participar, agradeceu, falou que vocês estavam ótimas, meninas, né? Muito obrigada. Obrigada. O Dr. Wagner Pedrosa também comentou aqui que realmente, sim, exporta STL e também a sobreposição que foi feita, tá? Então dá para exportar tanto o STL como também... Tanto faz a sobreposição do STL, quanto ele exporta o DAI com o ISTL, né? Então, se você quer exportar em modelo, você pode. Uhum. E uma outra pergunta também, falando dessa parte de impressão, né? Sobre a calibração. Tem muita gente que faz calibração da imagem com clips, né? Coloca um clips real lá e tenta fazer uma calibração para ver se aquela medida é o real, se aquilo lá é... Como funciona isso? Funciona ou não funciona, né? Isso é desesperador. Lu, quer responder com a tua experiência? É que o pessoal usa, né, o clips para usar como um parâmetro, né, eu acho, mas não sei se isso funciona ou não. Fala para mim, doutora, que... O problema do clips é que você calibra a aquisição. E, na verdade, lembra que a gente falou lá que a panorâmica, ela tem vários pontos ali de distorções diferentes? Então, se eu coloco o clips aqui, ele tem uma calibração. Se eu coloco ele aqui, ele tem outra calibração. E aí, o ideal é que a gente imprima, até a doutora Karina me falou que vocês da Vatec fazem dessa forma. Imprime, faz uma medição na imagem e aí
faz a impressão dessa imagem, e a impressão dessa imagem, quando a gente pega uma régua confiável, ela tem que bater, né? Então, aquela medida que eu fiz ali, sei lá, 10 milímetros, né? 1 centímetro, fiz lá uma mediçãozinha. Quando eu coloco uma régua, ela tem que estar batendo igualzinha, porque senão a gente tem que configurar o DPI dessa imagem para que ele esteja saindo corretamente. E aí existe um valor, né, de DPI de cada equipamento, mas quando a gente joga para um software, para outro software, né, para avaliação ou qualquer coisa assim, esse DPI o software não entende automaticamente, então a gente tem que fazer uma nova calibração. Então a Vatec, inclusive, tem uma ferramenta que é super bacana que a doutora Karine estava me falando, que ele... O que acontece? Às vezes a gente faz a calibração e tem que ir imprimindo, né? E colocando lá o DPI. Então, o meu DPI agora eu vou botar 308. Aí eu imprimo, aí eu olho, não tá. Aí eu boto então 310, aí eu imprimo, não, foi muito, então vou voltar. E aí a gente faz várias impressões. No software da Vatec, né, doutora Karine, como você estava me explicando. Isso, no software da Vatec a gente calibra mesmo pela medida. Lembrando, o detalhe o clipes nunca, tá? Clipes nunca. Nem dentro da boca, nem fora da boca, nem no nariz, nem na testa, nem no queixo, nem na orelha, nada. Clipes nunca, tá? Por quê? A gente explicou lá, a panorâmica tem distorção e ampliação diferente em cada região. Então, você vai botar um clipes em cada região para fazer essa calibração? Não, né? Então, vamos lá. Clipes, não. Tá? Então, o que eu ensino? Como é o software da Vatec? O software da Vatec, você tem lá a medida que você faz, você escolhe um ponto e faz lá uma medida. Então, vamos supor que deu 12 milímetros, ok? Então, quando eu imprimir, se der 10 milímetros, a minha impressão está fora, porque o que eu estou vendo na tela, eu tenho que ver no papel. A questão é, no software, a gente tem lá, então, a medida que a gente pode jogar real, e a medida que a gente joga, a medida que apareceu. Então, eu ponho lá a medida que é no software, eu vi 12 milímetros, mas no meu papel deu 10. Então, o próprio software já faz esse cálculo da DPI, já faz esse ajuste, para quando você imprimir de novo, ele está calibrado na impressão. A pergunta é, aquela estrutura que eu medi em 12 milímetros lá no meu software, e que quando eu calibrar a impressão vai aparecer 12 milímetros se eu colocar a régua ali no papel, tem 12 milímetros ali naquela estrutura? Nunca. Por quê? Porque a aquisição da imagem não é 1 para 1. Então, a aquisição não é 1 para 1, mas depois de adquirida, eu consigo fazer a impressão dessa imagem em 1 para 1, né? Mas aquela estrutura dentro da boca não tem aquela medida. Por quê? Porque a aquisição, lembrar, né? Como a gente citou aqui na apresentação, é uma projeção, existem todos os fatores geométricos ali presentes, né? Na constituição da imagem. Então, você nunca vai ter ali numa imagem 2D, que é uma projeção, uma imagem 1 para 1. Então, não tem ali aquela medida ali, não é real. Mas eu consigo ter a mesma medida que eu tenho na tela do computador no meu papel impresso. Isso é calibração de impressão, não de aquisição. Ok? Perfeito. Joia. Bom, o papo tá legal, eu acho que a gente pode ficar horas e horas conversando, mas o pessoal também tá em casa, tem que jantar, né? Então a gente vai encerrando aqui a nossa live, nossa apresentação de hoje. Para quem se interessou pela ferramenta Insight, acho que 1 ou 2 semanas atrás fizemos uma outra live sobre a ferramenta Insight, apresentando casos clínicos, né? Então no nosso YouTube tem lá a live disponível. Essa live também vai ficar disponível para vocês poderem olhar depois e compartilhar com os colegas, tá? Então a ferramenta Insight está no nosso YouTube. Doutoras, eu gostaria de agradecer imensamente pela participação de vocês, pelo tempo, pela experiência e pelas informações compartilhadas, tá? Obrigada pela live, eu adorei participar e vamos combinar outras aí para a gente
trazer mais assunto interessante para odontologia na questão da imagem, com certeza. Vamos sim. Com certeza. Eu também quero agradecer mais uma vez vocês pelo convite. É sempre um prazer estar junto de vocês, da doutora Karina, né, falando sobre um conteúdo tão bacana. Foi muito legal, muita gente, né, participou aqui, perguntou, e então a gente vê que realmente são assuntos relevantes. E dizer para o pessoal também, né, que se ficar alguma dúvida, se quiser conversar um pouco mais, a gente está encerrando aqui, mas quem conhece mais ou menos a gente sabe que a gente não para. Então, pode ir lá no Instagram ou mandar uma mensagem no WhatsApp ou no meu site. O meu Instagram é LL Radiologia, mas tem o site llradiologia.com. Lá tem alguns e-books publicados também sobre tomografia computadorizada. Em breve está vindo novidade, coisa legal. E é isso. Se vocês quiserem ainda fazer alguma pergunta, né, depois, às vezes a gente lembra, meu Deus, queria ter perguntado sobre tal coisa. Então, pode depois buscar, tanto a mim quanto o pessoal da Vatec, com certeza a gente vai estar aí à disposição de vocês. E a gente está sempre produzindo conteúdo, né? Sempre buscando fazer conteúdos relevantes para dentistas e radiologistas. Então, tem bastante coisa legal. Digital. Exatamente. Então, fiquem né, atentos, porque está sempre saindo coisa nova. Tem um canal no YouTube que esperamos que esse mês saia bastante coisa lá também. Então, é isso. Fiquem atentos. Joia. E também gostaria de encerrar agradecendo a todos os participantes, né? Muito obrigado pelos comentários, obrigado a todo mundo que agradeceu, parabenizar a vocês duas pela palestra, pela apresentação. Então, gostaria de agradecer a todos os participantes, né? Continuem conectados com a gente, que a gente vai continuar fazendo novas lives, trazendo mais conteúdo para vocês. Então, obrigado a todos, gente. A gente vai se encerrando. É isso. Gente, muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.